Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista. O teatro é imortal. Eu acho que o teatro sempre vai existir. É um elo de afeto, é um elo de ancestralidade. Eu acredito no teatro. Eu acredito que ele vai continuar. Olá, gente de teatro! Hoje desembarcamos em Bauru, coração do estado de São Paulo, que fica a 326 quilômetros da capital. Conhecida por seu sanduíche, que está entre os 50 melhores lanches do mundo, a capital da Terra Branca, imortalizada pelos cantores Cascatinha e Inhana, abriga uma companhia de teatro que há 20 anos se dedica a dar vida e arte a objetos inanimados. Fundada em 2004, a Companhia Marisa Basso Formas Animadas é referência no gênero e já se apresentou, além de vários estados brasileiros, em diversos países como Portugal, Colômbia, Argentina, Espanha, México e, mais recentemente, na China. As criações dessa trupe de artistas transcendem o palco, tocam o imaginário do público. Tudo pode ser teatro. Uma boneca, um fio, uma sombra. Eles transformam tudo em extraordinário diante do público. Teatro, para mim, é uma porta. É vida, pulsação, é descoberta. É a minha vida, né? Eu sou cria do teatro. Minha avó era diretora de teatro, meu pai é diretor de teatro, minha irmã é diretora de teatro. A arte do encontro mesmo. Eu acho que é o espaço que a gente cultiva as relações. E é encontro não só do coletivo artístico que trabalha no teatro, mas esse encontro entre artista, criador. Uma porta que se abriu para contar uma história milenar do meu povo terena. A gente, quando entra numa produção nova, a gente nunca sabe, né, o que vai virar. Às vezes você começa com uma ideia e a ideia vira outra coisa. E acho que é uma das maiores ferramentas que a gente tem de formação humana. Então, o teatro para mim é coletivo e família. Vença tu medo. Nana. Sim. Nana. Sim.
no tengo miedo. Ay, no tengo. No tengo. ¡Wow! ¡Wow! Trabalhei numa companhia, né, por 7 anos, uma companhia de teatro contemporâneo. Meu mestre de teatro, ele se mudou para Curitiba e foi trabalhar com o mestre Manuel Kobachuk, do Teatro de Marionetes. E quando eu saí dessa companhia que eu trabalhei por 7 anos, eu comecei a trabalhar com o teatro de objetos. E a primeira experiência que eu tive, né, com a minha companhia, foi uma contação de histórias com esse espetáculo, né, que está aqui de cenário, que é o Sapato que Sabia Andar. Então peguei lá o sapato do meu pai, da minha mãe, o meu sapato, né, e fui reutilizando aquele material que tinha ali, e foi dando certo, e até chegar na primeira produção, que foi o Circo dos Objetos. Então eu fiz a produção do Circo dos Objetos, estou na produção agora do Sapato que Sabia Andar. Quando eu comecei a trabalhar com a Marisa, ela falou, olha, a diferença do boneco para os objetos é que muitas vezes o boneco ele é moldado para a mão do manipulador. Então você já pensa um encaixe. Os objetos não. Ele está ali como ele é e você tem que encontrar esses encaixes. Qual a melhor maneira de manipular cada objeto? Eu estou aprendendo também a parte da manipulação, porque também, né, estudo essa parte, mas a minha entrada assim, como integrante se deu principalmente a partir de 2023 na produção da circulação do Circo dos Objetos. E aí quando eu termino a minha primeira formação em Sorocaba é que eu conheço a Marisa aqui em Bauru, e ali começou um diálogo e no ano seguinte ela precisou substituir um ator e me chamou para um teste e aí começou a história em 2014, basicamente já são 10 anos aí. O teatro infantil e de formas animadas carrega em si uma riqueza particular, uma capacidade única de encantar e ensinar, ao mesmo tempo em que provoca reflexões profundas. No entanto, há uma percepção equivocada de que o teatro para crianças é algo simples ou menor, destinado apenas a entreter. Esse pensamento ignora o poder que essas obras têm de moldar mentes jovens, de introduzir valores, de despertar a criatividade e a imaginação. O teatro de formas animadas, em particular, vai além do entretenimento. Ele desafia o espectador a ver o mundo de novas maneiras, a perceber a vida onde antes havia apenas matéria inerte. O teatro de bonecos, ele foi muito tido, assim como o teatro para criança e assim como o teatro do interior, como menor. Com os anos, ele foi ganhando espaço. Hoje nós temos companhias incríveis aqui, brasileiras, né? A gente organiza aqui também em Bauru um Festival Internacional de Teatro de Bonecos, então tive oportunidade de conhecer várias companhias do Brasil, assim que eu nem sabia que existia. Então, assim, eu acho que hoje o cenário do boneco ele está mais favorável. Ele se impôs, ele chegou para exigir o respeito que ele merece. Cada espetáculo é uma criação diferente, não importa se é teatro de bonecos, de manipulação, de objetos, se é teatro de grupo, né, onde são atores em cena. Eu acho que a luz na cena ela vem para fazer parte da cenografia, trazer a magia do espetáculo. A luz ela é um elemento, não diria primordial do espetáculo, mas ela é um elemento essencial. Se o espetáculo foi concebido com uma iluminação, ela faz parte do espetáculo. A luz é parte da dramaturgia do espetáculo.
Bom, quando eu comecei a fazer essa contação de histórias do sapato que sabia andar, né? E daí fui convidar alguns artistas de Bauru e ninguém teve interesse. E aí uma amiga minha falou assim: Marisa, por que você não chama o pessoal de Agudos, uma cidadezinha aqui perto, que trabalha com circo, é um pessoal muito bacana e tal. Aí eu convidei e eles toparam. Eu falei, por que a gente não monta um circo de objetos? E aí a gente começou a deixar o sapato de lado e fomos para o circo de objetos, que é o primeiro espetáculo da companhia, que é um espetáculo que fez muito sucesso, está fazendo ainda, está em cartaz, foi para a China no passado. A gente apresentar fora do Brasil, assim, é uma coisa muito forte. As pessoas viam Brasil, eles já sabem que é coisa diferente, que é coisa alegre, que é coisa inusitada. O Brasil, ele é, assim, artisticamente, ele é bem visto, pelo menos nos países por onde eu passei. Olha, o Circo dos Objetos, por exemplo, ele tem pouquíssima... Ele não tem texto, na verdade, né? Ele tem algumas linguagens inarticuladas, então ele foi bem em todos os países. Na China, algumas palavrinhas a gente colocou no inglês, né? A gente falou em inglês, mas o espetáculo por si só, ele se traduz, né? Então, como o circo é uma coisa universal, o meu trabalho ele é muito imagético, né? Ele vai muito pela imagem. Quando a gente montou o circo, a gente viu que as crianças ficavam, olha, é um pinico, é um tapete. Então, eles iam identificando os objetos. E como a gente queria mostrar para as crianças que os objetos é uma forma lúdica de criar e de brincar e de construir os bonecos, né, de tirar a criança um pouco desse lugar da tecnologia, do videogame, do celular, a gente falou assim, vamos montar um espetáculo que a gente construa esses bonecos em cena. E aí a gente fez a história do João Come Feijão, né? Os objetos estão todos soltos em cima de uma bancada e a gente vai ali construindo os bonecos. O Sapato que Sabia Andar é um livro de um autor bauruense, Luiz Vitor Martinello. E aí eu mandei o projeto para o PROAC, foi aprovado e a gente montou o Sapato que Sabia Andar, acho que foi em 2012. E agora ele volta, né? Depois de 10 anos, volta a circular por 7 cidades aqui do interior. O Pachamama foi esse momento onde eu tive esse... Foi um projeto, na verdade, que a Marisa propõe, onde vem vários oficineiros. Alguns bonecos que estão no espetáculo foram construídos durante a oficina com o Catim, e eu pude participar dessa oficina. A princípio ele é um espetáculo solo. Um tempo depois eu recebi esse presente também, onde ela me convida para também fazer esse solo. Então tem momentos que é ela quem está atuando, tem momentos em que sou eu, e foi um grande presente também poder fazer o Pachamama, e que acho que coloca o pé também já para um outro trabalho, que foi a Dança da Ema, né? A Dança da Ema surgiu de um convite do Irineu Geá, né, que é indígena, e ele tinha um livro dele sobre a história do mito Terena. E a gente desceu lá e eu mostrei o livro para ela, eu mostrei esse livro para ela. E ele me convidou para fazer um espetáculo sobre isso. Eu sou formado em antropologia e também em história. E a gente sentou junto, né, para discutir isso aí, a gente fazia reunião e a gente discutia, cada um ficou numa parte. E fomos para a aldeia, ali da aldeia a gente pegou depoimento de vários indígenas. Conversando com meu pai falando das histórias, das importâncias, né? Ele como ancião da aldeia, meu tio, também outro ancião, falando das histórias, das dificuldades, de fato que tinha acontecido com os Terena quando eles chegaram aqui em 1932. E ali a gente percebeu que a gente não podia contar uma historinha. A gente tinha que contar a história do ponto de vista indígena e não europeu. E daí ele ia dramatizando no meio, assim, conforme a gente ia ensaiando, ele ia assim, não, gente, por que você não faz assim? Por que não ser assim? Mas deu um poder aquilo. Eu falei, eu tenho que pôr esse indígena no espetáculo. Eu falei, Irineu, você vai ter que fazer parte desse espetáculo. O Vitor construindo os objetos, a Marisa escrevendo como vai adaptar, como vai colocar o Irineu.
porque é você. Sem você, isso aqui não vai ter o valor histórico que ele precisa ter. E as coisas foram surgindo, os objetos foram surgindo. E aí, no final, a gente contou a história dele, né? Da família dele, do povo dele, da aldeia, e o massacre que aconteceu. Ele é um espetáculo que você ri, você chora e você fica com raiva. De repente você vê as pessoas chorando, as pessoas com raiva, chega para falar com a gente, mas foi isso que aconteceu? Meu, que olha... Tem pessoas que começam a se culpar ali, falam assim, poxa, chega para mim e fala, eu quero te pedir perdão, do que os meus ancestrais fizeram com o seu. Então é um espetáculo que realmente mexe com as pessoas, né? Menino em Sua Bacia, a princípio, tinha uma agenda que eu não consegui conciliar com o processo de produção desse espetáculo. E aí quando veio uma remontagem e substituição de elenco, aí eu vinha participar e acho que é uma joia, assim, primeiro literária, né, que é o espetáculo é criado a partir de um livro do professor Luiz Vitor Martinello, que também é autor do livro que deu origem ao Sapato que Sabia Andar, e eu acho que ele começa a tatear um pouco uma pesquisa futura dentro de alguns elementos naturais. Ele já traz a bucha, a juta, que é um tecido mais ainda bem rústico, né? Se distanciando um pouquinho dos objetos industrializados. No coração do estado de São Paulo, 3 festivais de teatro pulsam em um ritmo importante. Bauru, com sua alma vibrante, acolhe os festivais com braços abertos, sabendo que neles reside o poder de transformação. Os festivais tornam-se assim momentos de encontro, onde a cidade inteira se permite sonhar junto, relembrando que a arte é a essência que nos une e nos faz mais fortes, mais inteiros. Aqui em Bauru a gente tem 3 grandes festivais, né? É o Festival de Bonecos, o FACE, que é o Festival de Artes Cênicas, e eu estou à frente do Festimbal, que é o Festival de Teatro Independente de Bauru. O Festimbal ele tem várias ações formativas e o festival foi crescendo, então hoje ele não é um festival só de teatro, a gente atende circo, dança, música, literatura, artes visuais, então ele é um festival multi-artes, então é muito rico, eu sou muito feliz podendo produzir um festival. Então, é isso, assim, eu acho muito legal a gente ter em Bauru esses 3 festivais, porque movimenta, né, assim, a gente tem essa possibilidade de formar público, né, de trazer para Bauru vários espetáculos, né, várias ações, e acho que as ações formativas e artísticas, elas são essenciais para a gente construir aí, né, a cena na cidade. A minha avó, na verdade, tanto meu pai quanto a minha avó, para além do teatro, a coisa da educação sempre foi muito presente, né? Então, a minha avó era professora de datilografia e caligrafia e o meu pai é professor de história. A minha avó, eu acho que ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? A gente olha, inclusive, muitas fotografias, né? Mesmo de movimentos de teatro, ela é a única mulher ali presente, né? Então, ela fundou a Federação de Teatro, né? Ela teve esse movimento muito vinculado ao teatro amador e ao teatro clássico. O meu pai, até por ser professor de história, teve muito esse recorte do teatro mais político, né? Então, os trabalhos dele sempre nessa pegada de montar Brecht, montar Guarnieri, né? Montar Boal, esse recorte, né? Manter a arte no interior é fazer do teatro um ato de resistência. Longe dos grandes centros, onde a cultura é mais acessível e os recursos mais abundantes, quem se aventura a levar a arte aos palcos enfrenta uma série de desafios que vão além da criação artística. Entre Bauru e Sorocaba, eu acho que os desafios são muito parecidos. Eu acho que são muito parecidos. Eu acho que a forma de fazer teatro é muito parecida. Agora, São Paulo, a experiência de São Paulo é uma efervescência, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. No interior também tem as oportunidades. Às vezes a gente precisa criá-las, mas elas existem, né? E existe uma demanda muito grande no interior de profissional, né? Às vezes profissionais específicos que a gente precisa. Falando um pouco da formação técnica do teatro, assim, do técnico no interior do estado. Primeiro que nós temos uma formação técnica
vamos pôr desde de técnicos e desde ensino superior, muito pouca no Brasil, né? Os técnicos, eles são muito envolvidos, eles acabam ajudando muito uns aos outros, passando conhecimento, não prende muito de segurar o conhecimento, então isso acaba difundindo. E no interior, né, a gente tocou na questão, é muito mais difícil, né? Porque a gente tem poucos técnicos profissionais que trabalham mesmo com isso, vivem disso, né? Por exemplo, no meu caso, técnico de luz de teatro, a gente tem pouco. Então você vai pegando um pouquinho de cada um, vai somando. No interior a gente precisa buscar muitas ferramentas, desde políticas públicas, formação de público, né? Assim, eu acho que a gente tem esse desafio que é como é que eu produzo e tenho público que vai pagar para ver meu espetáculo, né? Então eu acho que o nosso processo de formação de público ele é bem lento porque ele depende de tudo isso, né? De inclusive você conversar e mostrar para esse público que isso também é o nosso trabalho, que nem sempre a gente pode fazer gratuitamente porque é a nossa profissão também, né? E acho que o desafio de encontrar os pares. Então, dependendo do espetáculo, por exemplo, o Circo dos Objetos é um espetáculo muito adaptável. O Sapato que Sabia Andar, ele já é um trabalho que depende de outras estruturas técnicas. Então, muitas cidades, inclusive, que a gente já tinha contato, não vão poder receber esse trabalho por conta dessas questões. Mas eu acho que compor a rede, né, assim, é muito importante, porque às vezes você entra em contato com uma pessoa e aí ela fala, nossa, aqui não dá, mas eu tenho um contato em tal cidade. E isso eu acho muito bonito do interior, né? E assim chegamos ao fim deste episódio dedicado ao universo do teatro de formas animadas. Durante nossa jornada, exploramos as entranhas da companhia Marisa Basso, que vive no interior de São Paulo e produz essa arte única onde o inanimado ganha vida. O que eu espero do teatro daqui para frente? Eu espero que o teatro daqui para frente se torne cada vez mais plural. Que o teatro abre cada vez mais essa oportunidade para os artistas indígenas, né? Dar esse protagonismo, essa nova história, o próprio indígena contando sua própria história, como a Marisa fez no espetáculo Dança da Ema. Que os recursos possam chegar num número maior de pessoas, que a gente consiga continuar formando público, para que a gente também não dependa exclusivamente dos editais, que a gente seja generoso entre nós, né, entre os pares. O teatro é imortal, eu acho que o teatro sempre vai existir, é um elo de afeto, é um elo de ancestralidade, de vivência, de encontro ao vivo e a cores, né? A gente que passou por uma pandemia soube o quanto foi triste a gente se ver na telinha. Eu acho que essa realidade da telinha vai ficar com a televisão, com o cinema. Eu acredito no teatro, eu acredito que ele vai continuar. Por trás de cada fio, cada sombra, há um artista que, com habilidade e paixão, nos convida a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva e que ainda sonha e espera muito do teatro brasileiro. Até o próximo encontro, gente de teatro. Que a arte continue a ser nossa guia, iluminando o caminho com sua luz inestimável. E lembrem-se que às vezes são as pequenas mãos de uma marionete que nos mostram as maiores verdades da vida. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Programa de Ação Cultural, PROAC, apresentou Teatralogando, mapeamento de grupos de teatro do interior paulista.